Este episódio tem a ajuda da Casa do Impacto. Fundada em 2018, a Casa do Impacto é um hub dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores e empresas que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto social e ambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Este espaço integra escritórios de startups de impacto, formação, co-work, experimentação e investimento. 5 anos após a sua criação, a Casa do Impacto soma já mais de 220 residentes, mais de 400 projetos apoiados através dos mais de 21 programas de aceleração ou ideação. No total representam 3,2 milhões de euros investidos em startup de impacto. Vamos lá para o episódio. Acho que há vários fatores. Eu diria que há um fator cultural que tem a ver com um pouco a aversão ao risco que temos em Portugal. Acho que há outro, para mim é o principal, que é a falta de riqueza. Sim, Portugal, enfim, é um país rico no contexto mundial. No contexto europeu é um país que não é rico e, infelizmente, cada vez mais caminha para a cauda da Europa. Porque riqueza gera poupança. Poupança gera investimento. É preciso as empresas, é preciso as famílias gerarem rendimento para conseguir investir. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui das Conversas de Café dos Chadinhos Ecléticos. Hoje estamos aqui na presença do Luís da Atlantic Advisors. Obrigado, Luís, por teres vindo aqui às Conversas de Café. Antes de fazermos as perguntas, nós damos sempre espaço aos convidados para explicarem como é que funcionam as empresas, e tu não vais ser exceção, como é óbvio. Portanto, no que é que consiste a Atlantic Advisors? Muito bem, a Atlantic Advisors é uma consultora imobiliária especializada em investimento imobiliário. E, portanto, a Atlantic trabalha com investidores, sobretudo. Portanto, quer do lado dos investidores que pretendem comprar ativos, quer do lado dos investidores que têm ativos para vender. E, portanto, diria que, enfim, fazemos consultoria imobiliária para a compra ou venda de ativos. Eu não te chamo imóveis, Sim. mas estamos a falar de imóveis para fugir aqui um bocadinho do tradicional, enfim, setor residencial, porque não vendemos casas. Não vendem casa, ok. Não. Okay. E, portanto, nós focamos sobretudo em ativos ou comerciais, terrenos para desenvolvimento, e, portanto, tudo o que tenha, enfim, um volume mínimo de investimento à volta dos 2 milhões de euros, ok? Sim. Diria, a grande maior parte vai até aos 50 milhões, mas temos casos que ultrapassam os 50 milhões, enfim, normalmente quando desenvolvem portfólios. E, portanto, trabalhamos em quase todos os setores, ou diria mesmo todos os setores, sendo os principais hotelaria, enfim, é um setor que está muito quente em termos de imobiliário, e foi o setor que em 2023 representou o maior volume de transações em termos de mercado imobiliário comercial, retail, portanto centros comerciais, escritórios, enfim, que agora com o impacto do Covid tornou-se um setor menos interessante, e podemos falar um pouquinho disso, apesar de eu achar que num podcast anterior também já abordaram esse tema. E, portanto, logística industrial, também é um setor muito quente e que eu também trabalho, ou que a Atlantic Advisors também trabalha. E, obviamente, sim, mercado residencial, mas do ponto de vista do development, ou do ponto de vista do desenvolvimento de prédios. E, portanto, terrenos para desenvolver habitação, sim. A habitação isolada, o apartamento, a moradia, Isso não é. Okay. Há muito mercado aí para trabalhar esse setor, não somos nós. Ok. E quando eu te fiz o convite aqui para vir para o podcast, tu tinhas falado já da tua experiência antes de começares com a Atlantic Advisors, a teres a tua experiência e, por exemplo, numa das maiores transações que se fizeram em Portugal, salvo erro. Certo. Explica-nos como é que isso ajudou depois para a formação da Atlantic Advisors. Muito bem. Então, eu antes da Atlantic Advisors trabalhava para uma private equity, portanto, um fundo de investimento, digamos assim, que na altura fez uma das maiores transações imobiliárias, portanto eu participei nessa venda, e posso dizer, enfim, foi o Lagoas Parque, ali na zona de Oeiras, uma das maiores transações
do nosso mercado, enfim, um parque de escritórios fantástico, no meio do Covid, enfim, muito desafiante. E, portanto, foi uma aprendizagem muito interessante. Enfim, isso tem a ver um pouquinho com o meu perfil, não é? De querer sempre fazer coisas novas e, como eu, enfim, comentei numa conversa que nós tivemos, de procurar sempre aqui ir fora da zona de conforto no sentido de aprender. Porque eu acho que se nós estivermos sempre na nossa zona de conforto, acabamos por aprender muito menos do que aquilo que poderíamos. E, portanto, foi uma experiência muito enriquecedora. Deu-me, de facto, acesso a todo o racional do investidor, não é? Quando investe em ativos imobiliários, e isso, diria, permitiu-me depois aventurar-me na Atlantic Advisors. Ok. E eu tinha visto no LinkedIn, que tu às vezes fazes algumas publicações sobre a questão da economia portuguesa. Qual é que para ti é o maior problema na economia portuguesa hoje em dia? Ui. É uma pergunta muito difícil de responder, tendo em conta porque é o maior problema. Eu diria que há vários problemas e é uma resposta muito complexa. Não é? Eu no meu perfil de Facebook tenho uma fotografia que tem assim um conjunto de pessoas que procuram respostas fáceis, mas erradas. E que vão todas por esse caminho. E depois há uns quantos que vão para as respostas corretas, mas são complexas, mas têm que percorrer um caminho imenso. E, portanto, porque eu acredito, sinceramente, que as coisas são muitas vezes mais complexas, especialmente quando tratamos temas de economia. Esse post em específico foi um post que tinha a ver com a dimensão das empresas portuguesas. Porque é que as empresas em Portugal não são grandes, não é? Porque é que temos tantas empresas pequenas, não é? É uma coisa que a mim me aflige, não é? Porque é que nós não temos empresas maiores? Porque devíamos ter empresas maiores. Porque são as empresas maiores que dão mais emprego, são empresas maiores que pagam mais impostos, são as empresas maiores que investem mais, são as empresas maiores que pagam melhores salários. Porque as empresas pequeninas, ou enfim, as microempresas, que é a grande maior parte do nosso tecido empresarial, não conseguem pagar salários muito elevados. Na maioria dos casos. Obviamente que há exceções, nomeadamente nas áreas de tecnologia e não só. Mas acho que acho que esse é de facto um dos nossos grandes problemas, que é porque é que as nossas empresas não crescem. Eu tenho uma opinião e posso já dar-te. Acho que há vários fatores. Eu diria que há um fator cultural que tem a ver com um pouco a aversão ao risco que temos em Portugal. Acho que há outro, para mim é o principal, que é a falta de riqueza. Sim, Portugal, enfim, é um país rico no contexto mundial. No contexto europeu é um país que não é rico e, infelizmente, cada vez mais caminha para a cauda da Europa. Porque riqueza gera poupança. Poupança gera investimento. É preciso as empresas, é preciso as famílias gerarem rendimento para conseguir investir. Sim. Foi isso que fez por muitas vezes, ou que levou muitas delas a investirem, por exemplo, no short-term stays, não é? Que agora sofreu um ataque, enfim, por causa da legislação recente, mas que de facto permitiu a muitos pequenos aforradores, muitos pequenos empresários, dar o salto para quererem investir as suas poupanças e não só. Portanto, eu diria que nós deveríamos pensar, lá está, não há uma pergunta, uma resposta óbvia. Há pouco falávamos em estruturas de fundos, em SICAFs ou SICs, em que, por exemplo, nessas estruturas não existe IRC. Portanto, porquê? Porque tudo é reinvestido, ou seja, tudo o que é gerado pelas empresas é reinvestido. Porque não as empresas pequenas deixarem-nas os resultados que são reinvestidos não terem IRC, como forma de acelerar o investimento e o crescimento das empresas. Mas infelizmente em Portugal temos a noção, ou temos a tentação
de tudo o que é grande, não é? Apelidarmos do grande capital esse bicho-papão, mas que, enfim, mas que são esses senhores, é o grande capital que investe, que arrisca, que nos permite ter comunicações, que nos permite ter telemóveis, que nos permite ter casas, que nos permite ter bancos, e portanto temos de saber só lidar com essa situação e regulá-la. A par disso, diria como terceiro fator, eu vejo muito o mercado de trabalho. Enfim, há muitas instituições internacionais que têm criticado muito Portugal pela rigidez do mercado de trabalho. Eu sei que isto não é, enfim, não é popular aquilo que eu vou dizer, mas eu acho que um dos maiores entraves à contratação de pessoas é, de facto, a rigidez, depois, em termos de, se quisermos, simplesmente desinvestir numa área, não é? Porque se não tivermos essa flexibilidade, as empresas também não arriscam. E voltamos ao primeiro ponto, que é falta de cultura de risco, não é? E, portanto, acho que, se me perguntares o maior, eu diria que é a falta de riqueza, não é? Nós temos, em termos de taxa, enfim, o nível fiscal em Portugal está ligeiramente abaixo da média, enfim, que não deixa de ser curioso. O problema é que, face ao rendimento que nós estamos no topo. Enfim, o Instituto Mais Liberdade tem feito um papel espetacular na sociedade e tem publicado muita informação. Uma delas é que, de facto, em termos de carga fiscal, nós estamos a meio da Europa, mas em termos de esforço fiscal, estamos no top 4. Pois. Porque face ao rendimento que nós geramos, não é suficiente para, enfim, ou é demasiado para a riqueza que nós produzimos e, portanto, de modo geral, as famílias e as empresas estão sufocadas de impostos, processos. Muita enfim, burocracia também. Muita burocracia. E por acaso foi uma das coisas que nós falámos dos últimos convidados que nós tivemos, que, na minha opinião, não é tanta falta, se calhar está relacionado com a falta de riqueza, mas sim, na minha opinião, isto está muito ligado com a falta de riqueza, que é a falta de cultura e literacia para gerar essa riqueza e para produzir essa riqueza. Porque hoje em dia, se nós virmos, e eu noto isso bastante na minha geração, que as pessoas não pensam a longo prazo. As pessoas gastam dinheiro, não pensam que ao final do mês eu tenho contas para pagar, ou que o próximo mês eu gostava de poupar X. E eu acho que a literacia financeira, e é um dos propósitos deste podcast também, é assim, difundir esses conceitos e também convidar pessoas que percebem do meio para vir explicar também quem está a ouvir, para vir explicar os conceitos e para também dar outra perspectiva à questão da riqueza. Agora, voltando aqui um bocadinho à Atlantic Advisors, eu tinha uma questão que é a seguinte: vocês fazem consultoria para, por exemplo, para empreendimentos de hotéis, para centros comerciais, etc. Qual é que é o procedimento? Ou seja, há um tipo que chega ao vosso escritório e diz: eu quero investir X milhões num terreno que tenho para construir um centro comercial. Como é que vocês atuam? Bom, eu diria que aí temos que ir procurar o que está disponível. Não é? Uma coisa fundamental neste mercado, que é, temos que encontrar um investidor motivado para vender. Porque, infelizmente, o que eu vejo muito é, enfim, ativos que supostamente estão à venda, mas depois não tem um investidor motivado que queira vender. E, portanto, e se não está motivado, não vai vender. Ou não vai vender ao preço certo, porque quem investe e os investidores que trabalham nestes setores ou com estes volumes de investimento de muitos milhões são, na maior parte dos casos, investidores muito sofisticados e que sabem fazer muito bem as contas e que comparam com, enfim, um determinado preço com transações anteriores, com o potencial de saída. Porque ninguém compra um ativo se não fizer contas a quanto é que vai vender. Sim. Ok? E qual é o risco depois de conseguir vender, que é o tal risco de liquidez estávamos a falar antes. Sim. Falávamos antes, e que é uma das características
do imobiliário, que ao contrário das ações e obrigações é carregado no botão, no imobiliário não é. Portanto, o risco de liquidez e o custo de transação tem um impacto grande no imobiliário. Mas eu diria que trabalhamos dessa forma, ou seja, há uma rede de contactos que eu tenho, enfim, fruto de 20 anos de mercado imobiliário em Portugal, e obviamente sei os investidores que poderão estar no ciclo de desinvestimento ou investidores que precisam de vender porque têm uma alternativa melhor que querem investir, ou, enfim, em alguns casos curiosos, investidores ou proprietários que não têm sucessão, empresas familiares que não têm sucessão e que querem simplesmente vender do que deixar à família, enfim, e correndo os riscos de depois tudo se complicar. E, portanto, eu diria que é preciso perceber exatamente quais são os critérios de quem procura, porque cada investidor tem um perfil, sabe normalmente exatamente o que quer e que se tenta distinguir de outros investidores, porque isto é um mercado altamente concorrencial. E, portanto, perceber muito bem quais são os critérios de investimento que esses investidores procuram, em termos de dimensão, em termos de risco, se for um terreno, qual é o estado de licenciamento do mesmo. Há investidores porque sabem que, ou ouvem e sabem que em Portugal licenciar um terreno podem ser anos, em alguns casos dezenas, enfim, e portanto têm muito medo em comprar terrenos que não estejam já com um projeto de licenciamento aprovado ou outro instrumento urbanístico que lhe dê conforto a investir. Portanto, percebendo muito bem os critérios de investimento desses investidores, há que ir procurar a oportunidade certa. Ok. É porque nós nós estávamos a falar em off, tivemos um convidado também que teve um empreendimento que demorou 3 ou 4 anos a obter o licenciamento. E sobre isso da burocracia, eu tinha aqui uma questão para te fazer. Na tua opinião, como é que a burocracia impacta na habitação e também depois na vossa gestão dos investidores e dos clientes que vocês têm? É terrível. É terrível. Principalmente quando estamos a falar de desenvolvimento, ou seja, construção. Em palavras mais simples. Porque burocracia tem impacto no tempo. E tempo é dinheiro. Sim. Tempo tem impacto nas TIRs, enfim, na taxa interna de rentabilidade dos investimentos, e que qualquer investidor faz contas ao tempo. E ao tempo e ao rendimento, ou à taxa de rentabilidade que quer, em função de um tempo estimado. Se eles, quando vão comprar um terreno, ou o que seja, para desenvolver um projeto, se não tiverem claro em quanto tempo é que vão conseguir licenciar e construir aquele imóvel, ou aquele prédio, e isto é muito aplicável à habitação, e podemos desenvolver um bocadinho esse tema. Das duas, uma, ou três, aliás, tem que comprar o terreno mais barato, porque não podem pagar aquilo que quem tem o terreno quer, porque não lhes dá uma almofada suficiente, porque ter dinheiro investido está a consumir, digamos, retornos de quem coloca o dinheiro. Por outro lado, quando também têm incerteza quanto a esse tempo, faz com que façam subir o preço. Ou melhor, porque o preço, enfim, muitas vezes está limitado ao terreno, ao sítio, ou ao produto específico para aquele local, faz simplesmente abandonar o projeto. E isso faz com que hoje, muitas das vezes, e eu vejo muito isso, vejo investidores que querem fazer mercado premium. Mercado premium, porquê? Porque vendem casas a 8 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil euros metro quadrado, e portanto tem aqui uma diferença muito grande entre o custo do terreno e o preço a que vão vender, que lhes permite suportar tempos de licenciamento de 5 anos. Ou de 6, ou de 7. Não é? Porque quando queremos pôr casas no mercado para portugueses como nós conseguirmos pagar, enfim, estamos a falar de um T2 de 80 metros quadrados, 70 metros quadrados, já vou dizer a 4 mil euros metro quadrado, a 280 mil euros,
não é? Tem de ser fora de Lisboa. 7 vezes 4, 28. E, portanto, é quase impossível. Não é? Pois. Dentro de Lisboa é quase impossível, e é por isso é que não há casas. Porque terrenos em Lisboa estão muito caros, há dúvidas quanto ao prazo para conseguir ter aquele projeto, e, portanto, os investidores não arriscam assim, não. Então, eu para comprar este terreno a 1.000 euros metro quadrado, não vou querer, ou está pronto a construir, não é? Começa a construir amanhã e vou vender a 4. Agora, se eu não tenho aqui uma visibilidade clara de quando é que vou começar a construir, acabam por não fazer o projeto, ou então dedicar-se àqueles onde as margens são de facto grandes e que lhes permitem não só quem compra ter um poder de aquisição mais flexível, portanto Sim, maior, e portanto não está tão dependente da flutuação do mercado, ao contrário de quem compra casas de 4.000 euros metro quadrado, 3.000, o que seja. Portanto, o português mais normal, diria eu, mais típico, que está sujeito ao financiamento bancário. Sim. E ao spread de taxa de juros, e àquilo que consegue pagar, e qual é o LTV, não é? Qual é a percentagem de capital que o banco empresta em função do valor de compra do imóvel. E, portanto, isso tem um impacto enorme. E, portanto, eu diria, a burocracia na habitação e os prazos de licenciamento, um impacto enorme na falta de habitação. O Simplex, que foi recentemente introduzido, eu acho que está a dar, por aquilo que eu tenho visto e aquilo que eu tenho ouvido dos especialistas do setor do urbanismo a dizer, é um passo no caminho certo, mas acarreta ali diversos riscos que não estão claros como é que vão ser geridos, quer por promotores, quer por bancos. Porque sem certeza jurídica de que a Câmara Municipal não vai embargar o projeto, ninguém sai a construir algo de 50 milhões de euros. Ou de 40, e o banco não vai financiar. Sim. E, portanto, provavelmente, na prática, aquilo que me parece é que o Simplex, se calhar, vai resolver situações muito pontuais e não o grosso do problema, que é a falta de casas. Eu posso dizer que, quando vinha para cá, vi uma coisa que já não via há muito tempo. Vem da zona da linha de Cascais, que foram uma pessoa a viver numa barraca. Não é normal, e, portanto, estamos a ver este tipo de coisas, e vou falando com pessoas que me dizem que estão a aparecer barracas noutros pontos. Eu acho que isto é muito preocupante. É muito preocupante, e, de facto, nós, enquanto sociedade, as entidades privadas, as entidades, o Estado, têm que se unir e juntar esforços para resolver este problema, que é um drama, não é? Sim. E tu és um jovem. Sim. Eu já sou um bocadinho menos jovem, e, portanto, mas é um drama que não há casas, ou as casas estão a preços exorbitantes, Pois. e já não vou falar dos arrendamentos, Sim, que também estão muito parecidos. É por isso que há pouco, quando estavas a fazer os cálculos e disseste, uma casa de 280 mil euros, eu disse logo, não pode ser em Lisboa, de certeza. Uma casa por 280 mil euros em Lisboa, eu acho que é um terraço ou é um sótão, com sorte. E agora, voltando aqui também à própria Atlantic Advisors, quais é que são os planos para o futuro? Agora para 2024 e também a longo prazo. Muito bem. Eu diria que a Atlantic Advisors é uma estrutura muito flexível, não é? E, portanto, como falávamos antes, eu tenho estado aqui, o Atlantic Advisors tem andado aqui um bocadinho debaixo do radar, nomeadamente a testar, enfim, aqui em modo teste de conceito, não é? Porque eu acho que existe, de facto, uma lacuna no mercado em que, por um lado, temos as consultoras imobiliárias grandes e muito tradicionais, e, por outro lado, temos brokers muito independentes que trabalham neste setor. E, portanto, eu acho que falta aqui alguém a meio, que tenha a flexibilidade de alguém que é muito flexível e independente, mas também tem o know-how de quem já passou por estas casas e de quem trabalhou do lado do investimento. E, portanto, as coisas de facto estão a correr bem. Enfim, demoraram um bocadinho a arrancar, não é? Como qualquer startup. Sim. Enfim, não é, enfim, criarmos o e-mail, o domínio e a seguir temos negócio e começamos a mandar faturas. Portanto, não é assim que funciona. Enfim, as coisas demoram um pouco, mas de facto começaram a entrar, a engrenar, e neste momento temos um pipeline de transações muito interessante.
e que me fazem, enfim, olhar para este projeto de forma muito positiva. E, portanto, eu diria que é provável que a Atlantic Advisors vá crescer até em número de pessoas a breve prazo. Ok. Com as pessoas certas, obviamente. Enfim, o objetivo não será tornar a Atlantic Advisors numa grande consultora. Não é esse o objetivo. O objetivo é sermos sempre uma boutique de investimento, mas uma boutique À medida. altamente Feita à especializada. medida. Altamente especializada, com pessoas altamente especializadas, e espero que bem pagas, para conseguir servir também clientes que querem, enfim, um serviço muito tailor-made e que não querem, enfim, entrar numa grande máquina, numa grande consultora e, portanto, querem, de facto, pessoas altamente especializadas e muito experientes a lidar diretamente com eles e que percebem aquilo que eles precisam. E para ti e para a Atlantic Advisors, qual é a importância da celebração de parcerias? Porque hoje em dia, nós já falámos sobre isso noutras conversas de café, hoje em dia há vários negócios que, para darem um salto para a frente, normalmente dá-se um salto para a frente, obviamente, mas dar um salto na progressão, têm de formar parcerias para também tapar certos buracos no seu percurso. Como é que vocês olham para isso? Não, sem dúvida. E, portanto, a Atlantic Advisors tem diversas parcerias com empresas reputadas no mercado. E, portanto, somos muito seletivos com os parceiros que escolhemos, até porque nos imóveis, apesar de serem grandes, a capilaridade é enorme, não é? Quer dizer, um terreno, ou um edifício de escritórios, ou um supermercado, estão espalhados por todo o território, não é? E, portanto, é preciso estar próximo de alguns parceiros que nos transmitem confiança e com os quais partilhamos um conjunto de valores e, enfim, há aqui um alinhamento em termos estratégicos, mas sim, quer dizer, não tenho dúvidas que sem as parcerias que fui criando com base não só das minhas relações, enfim, muitos anos de mercado, permitiu, enfim, estarmos hoje com, enfim, um número de transações potenciais e de clientes muito interessante. Ok, muito bem. E uma última pergunta para rematar aqui o episódio. O que é que tu gostavas de ter dito a ti próprio quando começaste, mesmo na carreira, até antes da Atlantic Advisors, e tendo em conta que já o conhecimento e a experiência que tu obtiveste através da Atlantic Advisors, o que é que tu gostavas de ter dito a ti próprio quando começaste no mundo do imobiliário? Eu se calhar até ia um bocadinho antes. Um bocadinho antes, ok. Um bocadinho antes. Enfim, e de quem vai fazer 50 anos este ano. Ir para fora. Ok. Ou seja, aquilo que muitas vezes se vê como um drama, eu não o vejo como um drama. Eu tinha um professor que nos dizia assim: olha, um peixe só sabe que existe água quando sai fora d'água. Enquanto está dentro d'água, para ele a água não existe, é normal. E ele dizia-nos isto em relação ao contexto de Portugal. Sim. Saiam de Portugal, vão aprender e depois regressem. Portugal é um país espetacular, é o melhor país do mundo. Adoro viver em Portugal. Mas claramente ter uma experiência internacional é fundamental. Trabalhar em boas empresas e às vezes não é ir atrás do salário, porque quando nós estamos a começar a nossa carreira é muito importante aquilo que a empresa nos transmite. Não é? Portanto, eu diria que há ali um salário é compensado com aquilo que a empresa nos traz. E temos sempre temos sempre pôr os dois um em cima do outro para tomar uma decisão. Não é? Sim, e nem sempre o salário é o mais interessante, porque às vezes até pode ser, enfim, o tipo de empresa que oferecem condições muito boas e muitas vezes precisam de oferecer essas condições para conseguir atrair mais talento. E, portanto, acho que é preciso pesar isso, ou seja, não ir atrás da parte financeira, mas ir atrás de toda a riqueza que podemos aprender, todo o know-how que é gerado por essa empresa. E, portanto, eu diria que deixaria esses dois conselhos a par do sair da zona de conforto. Enfim, é muito cómodo e para mim era muito cómodo de estar
provavelmente ainda estaria em algumas das empresas onde trabalhei, se assim quisesse. Mas a questão é que nós temos que sair da zona de conforto. Ok. Nós temos que sair, nós temos que, se estivermos sempre a fazer o mesmo e aquilo que sentimos confortáveis, não aprendemos. Sim. Uma E não língua- melhoramos. e não melhoramos. Ou aprendemos muito pouco e não exploramos todo o potencial Sim. de desenvolvimento que nós temos. Línguas, inglês, é fundamental, é mandatório no mundo dos negócios Por acaso, internacionais. é uma coisa que hoje em dia a minha geração já está tão incutida que não saber falar inglês já é assim um motivo de mas porquê é que não sabes falar inglês? Porque, porque por exemplo, eu desde criança que consumo conteúdo americano e inglês. Resultado, eu acabo por... Eu comecei a aprender inglês aos 10, 11 anos. Aos 10, 11 anos, eu, por exemplo, eu já jogava, já tinha videojogos em que eram em inglês. Eu tinha de me desenrascar para perceber o que é que aquilo lá dizia, porque eu gostava bastante de jogar. E, portanto, a minha geração já tem muito incutida isso do inglês. E até hoje em dia eu acho que as empresas já começam à procura de outras línguas para além do inglês. Não, faz todo sentido. E sim, outras línguas. O espanhol para nós é relativamente fácil. Sim, o portunhol. Não é? Sim. Exato. Eu falo um portunhol espetacular. Somos dois. Exato. Mas não deixa de ser um portunhol. Alemão ajuda bastante. Mas, de modo geral, O inglês consegue tapar buracos. Sim, tapa imensos buracos. E o inglês de profissional é um nível muito mais alto do que o inglês que nós achamos que sabemos. Sim. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando fiz o MBA todo em inglês. Portanto, porque eu saí de lá a pensar em inglês. Não é? E fui trabalhar para uma empresa que era americana, em que o inglês era natural e onde eu fui aprender imenso de inglês, porque eu achava que vinha com um nível de inglês, mas quando entrei numa empresa onde de facto o inglês não era a língua oficial, mas era usado com muita frequência, tive o step up ainda mais, ou seja, o nível aumentou e não chegava o nível que eu tinha, e foram 2 anos a responder e a ter aulas em inglês e a fazer testes em inglês e trabalhos em inglês, e mesmo assim não chegava. Portanto, o nível de inglês tem de ser um nível alto. Fazer Erasmus é uma oportunidade, se eu pudesse, não deixaria escapar, e recomendo a todos que tenham essa oportunidade, a todos os alunos que tenham essa oportunidade, para enriquecer o seu currículo, distinguirem-se de todos, voluntariado, enfim, tudo aquilo que possam fazer para enriquecer o seu conteúdo, o seu currículo, e ter experiência, para não chegarem às empresas como recém-licenciados que nunca fizeram nada. Sim. Mais um, basicamente. Ok, certíssimo. Luís, obrigado por teres vindo aqui ao podcast. Obrigado. Vamos deixar todos os links em relação ao Luís e à Atlantic Advisors na descrição. Vocês lançaram recentemente o site, Certo. portanto vamos pôr no site na descrição para os visualizadores e para os ouvintes poderem ver. E é isso. Obrigado, Luís, e vemos para a próxima. Obrigado. Obrigado.